Muito bem, preste bem atenção nessa pergunta. Se você morresse hoje, Deus o livre, né? Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, e aí para isso nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você tem certeza de que entraria no céu? Pense bem nessa pergunta. Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você tem certeza de que você entraria no céu? Mateus 7, 21 a 23, Jesus nos alerta que muitos naquele dia vão dizer para ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Apesar dessa reivindicação que vão fazer, o que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Mateus 7, 23, então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Como você pode ter certeza que você não será uma dessas pessoas que, apesar de dizer que é crente, não vai ouvir de Jesus: nunca te conheci, afaste-se de mim? Pense bem, você tem certeza de que entraria no céu se morresse hoje, ou se Cristo voltasse hoje? Você tem certeza que é salvo? A maioria dos crentes, irmãos, se não todos, em algum momento se deparou com esse questionamento: eu sou mesmo salvo? Eu realmente sou um filho de Deus? E esse questionamento não é um questionamento ruim para fazermos, não, pelo contrário, é um questionamento saudável. De vez em quando a gente precisa seguir o que o Paulo disse, lá em 2 Coríntios 13, 5, ele disse: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, examinem rigorosamente a vós mesmos se realmente estão na fé, provai-vos a vós mesmos. Então é sim preciso que façamos, vez por outra, um autoexame, para não estarmos caminhando para o inferno. Escute bem, a importância desse autoexame, para não acontecer de você estar caminhando para o inferno, mas tendo certeza que está indo para o céu. Não seria isso uma tragédia? Você tendo certeza que está no caminho certo, no caminho apertado, quando na verdade você está no caminho largo, indo para o inferno, direto para o inferno. Nos últimos meses, nós estivemos passando pelo Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Nós vimos sobre os milagres que Jesus fez, e o objetivo era que você pudesse chegar ao ponto de entender que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido, que só Ele que podia salvar, para que então você cresce nele e pudesse ter a vida eterna. E aí, à medida que nós fomos estudando, você entendeu que você já cria sim que Jesus era o Filho de Deus? Ou durante a nossa caminhada no Evangelho de João, você passou a crer, a partir daquele momento, que Jesus é o Filho de Deus? Então, de novo, essa pergunta: você é um crente em Jesus? Você é um salvo? Tem certeza? Para você que na sua mente está dizendo: sim, eu sou um salvo, o que na sua vida lhe dá certeza de que você realmente é salvo? E para você que pensa com uma certa dúvida, que não tem muita certeza, o que na sua vida não lhe dá essa certeza de salvação? Você diz: eu creio em Jesus, mas se Jesus voltasse hoje, eu não sei se de fato eu iria. O que na sua vida não lhe dá certeza de salvação? Então quero convidar
para nós começarmos uma jornada na primeira epístola de João. E o convite é para que a gente faça um autoexame. À medida que nós vamos estudando a primeira epístola de João, nós fazemos um autoexame da nossa fé. Então, abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Primeira epístola de João, capítulo 5, 1 João, fica um pouco antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse, uma pequena epístola, Judas. Antes de Judas, uma pequena epístola, 3 João, e antes uma segunda, a 2 João, outro livro pequeno, e antes disso, 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O mesmo João, que escreveu o Evangelho segundo João, escreveu também esses 5 capítulos aqui, essa epístola, e aí no versículo 13 ele diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Essa carta ela é muito importante, porque ela nos ajuda a examinar se a fé que nós confessamos ter é verdadeira ou não. Um dos principais objetivos, não é o único, mas um dos principais objetivos dessa carta é dar certeza de salvação a quem tem a salvação, e também dar certeza de não salvação a quem não tem essa salvação. Então, aqui nessa carta nós encontramos os pilares principais que sustentam a certeza de salvação. As colunas que sustentam a certeza de salvação. Veja bem, não são os pilares que sustentam a nossa salvação, mas que sustentam a nossa certeza de salvação. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a sua certeza e outra é o que você de fato tem. A nossa salvação ela é sustentada pelo próprio Deus. É Ele quem começa a boa obra em nós, e é Ele quem termina essa boa obra, diz Filipenses 1, versículo 6. Agora, como é que nós sabemos que Deus está de fato realizando essa boa obra em nós? Como é que a gente pode ter certeza que um dia Ele começou essa boa obra e que essa boa obra continua sendo executada? Se Ele começou, Ele vai terminar. Como é que a gente sabe que Deus está realizando essa boa obra em nossa vida? Colocando de outra maneira, como nós podemos alimentar a certeza de salvação? Como? Nessa carta, a gente aprende que a certeza de salvação, ela pode ser sustentada por um tripé. Esse é o nosso tema hoje, o tripé da certeza de salvação. Tripé é esse instrumento aí, né, de 3 pernas, que está sustentando essa câmara. O tripé serve para isso, para dar sustentação, para dar estabilidade a alguma coisa que ele apoia. E aqui em 1 João, o autor João nos apresenta um tripé sobre o qual nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação. Não é sustentar a nossa salvação, sustentar a nossa certeza de salvação. Mas antes de a gente falar sobre esse tripé, deixe-me tentar passar para você o que era que estava acontecendo quando João escreveu essa carta. Ele escreveu lá por volta do ano 90, depois de Cristo. João morava na cidade de Éfeso, e era o último apóstolo vivo, e por isso ele era o supervisor de algumas igrejas, as igrejas da Ásia Menor, possivelmente aquelas igrejas mencionadas lá no livro de Apocalipse, a igreja de Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, aquelas igrejas lá mencionadas no livro de Apocalipse. Então, na época que ele escreveu essa carta, a igreja, ou essas igrejas, estavam enfrentando um problema principalmente doutrinário, que tinha a ver com algumas verdades. Isso nos faz lembrar o que Paulo disse lá em Atos 20. Lembra quando Paulo se despediu
dos presbíteros de Éfeso, ele disse lá em Atos 20, 29 a 30, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Isso aconteceu, é disso que está sendo, a labuta aqui, em 1 João, é por causa disso. Se levantaram alguns líderes no meio da igreja, negando, por exemplo, que Jesus fosse o Cristo. Além disso, esses líderes, ensinando falsas doutrinas, negavam também que Jesus Cristo tivesse de fato se tornado homem. Nós vamos ver isso um pouco mais outro dia, mas eles negavam a divindade de Cristo ou negavam a humanidade de Cristo. E esse erro doutrinário não era só algo simples, sem importância, trazia problemas para a vida da igreja também, trazia problemas, por exemplo, para a comunhão entre os irmãos. Por isso que um dos assuntos que você vê se repetir aqui em 1 João é a questão do amor. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Um outro problema, além desse gerado entre a comunhão dos irmãos, é que essas doutrinas, elas tinham um fundamento que ensinava para as pessoas que a questão da prática do pecado não era um problema. Eles negavam que pecar fosse de fato um problema. Por isso nós temos no capítulo 1, versículo 8, João dizendo assim, 1 João 1 e 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, porque ele diz isso? Porque era o que os falsos mestres ensinavam. No versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, ele está confrontando o que ensinavam os falsos mestres. No capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, aquelas falsas doutrinas, elas traziam resultados ruins para a comunhão entre os irmãos e traziam resultados ruins também para a santidade dos irmãos, negando que pecar fosse algum problema. O apóstolo João, ele tinha que lidar então com essa situação. É o apóstolo conhecido por nós como o apóstolo do amor. É o discípulo amado. É aquele discípulo que parece que tinha um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo dentre todos os outros apóstolos. Era aquele que estava mais próximo, que tinha um relacionamento mais afinado com Jesus. Mas ainda assim, isso não foi motivo para João tolerar os heréticos. A gente vê João aqui sendo muito forte contra esses homens. Ele vai chamá-los, por exemplo, no capítulo 2, versículo 22, de mentirosos. E quando ele chama esses líderes de mentirosos, os irmãos sabiam de que eles estavam falando. Ele chama eles no capítulo 4, versículo 4, de falsos profetas. Também no capítulo 2, ele chama esses homens de anticristos. Como Paulo tinha dito, esses homens arrastaram parte dos discípulos com eles. Tinha acontecido um racha na igreja. Capítulo 2, versículo 19, diz: eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Você consegue imaginar como é que estava aquela igreja ou aquelas igrejas? Imagine que você faz parte de uma dessas igrejas, e aí você vê pessoas que você ama, pessoas que você tem como suas irmãs em Cristo, saindo da igreja. E aí começam a vir alguns questionamentos à sua cabeça. Será que nós estamos realmente do lado certo? Será que o velho João está realmente certo? Será que eles que estão saindo, será que não é eles que estão com a verdade? Eles estão tão convictos de que estão certos.
E aí você se pergunta, será mesmo que eu sou salvo? E aí João escreve para ajudar esses irmãos a avaliarem a sua fé, porque João sabe também que entre os irmãos que ficaram, há aqueles que detectaram o erro e que eles foram firmes contra os falsos mestres, eles batalharam pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. João sabe também que entre os que ficaram, há aqueles irmãos sensibilizados com a situação, que têm dúvidas e que eles precisam renovar sua certeza de salvação. E há aqueles que não saíram, parece que estão bem, mas na verdade são como os assintomáticos. Eles estão contaminados com os falsos ensinos. E o que vai acontecer é que eles vão espalhar o vírus do falso ensino entre os demais irmãos. E aí João escreve para tentar ajudar em todas essas questões. E aí você, como crente daquela igreja, na situação que a igreja se encontrava agora, talvez as suas perguntas fossem: como eu posso saber que sou realmente salvo? Como eu posso saber quem realmente é salvo? A carta de João traz resposta para essas perguntas. Então, ao longo de todo o livro, nós vamos ver esse tripé sobre o qual nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação. As três pernas desse tripé é a doutrina, a santidade e o amor. Então nós vamos ver uma dessas pernas aqui. Uma primeira perna sobre a qual nós podemos sustentar a certeza de salvação é a doutrina. Uma das preocupações de João aqui é: você crê na verdade? Você crê na verdade? E no caso dessa carta, você crê na verdade acerca de Jesus? Lá no Evangelho, que ele escreveu primeiro, ele buscou dar material para que você entendesse que Jesus é o Filho de Deus, para que você cresça e tivesse a vida eterna. Lá no Evangelho, você entender que Jesus era humano, sim, mas Jesus também era Deus. Para ser salvo, você precisa aceitar essas duas verdades. Jesus é humano, mas ele também é Deus. Os falsos mestres estavam negando isso, negando a humanidade de Jesus. Jesus apenas parecia ser humano, ou negando a divindade de Jesus. Não, ele era humano, apenas temporariamente, o Cristo tinha vindo sobre ele e depois saiu. Estavam deturpando o ensino dos apóstolos. Então a lógica de João aqui é muito simples. Ou você confessa que Jesus humano é o Filho de Deus e então é salvo, ou você nega isso e não é salvo. Olha aí o capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. João é muito lógico. Ou é A, ou é B. Ou é branco, ou é preto. Não tem cinza. Ou você está do lado de dentro do muro, ou você está do lado de fora do muro. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você confessa que Jesus, humano, é o Filho de Deus e então é salvo, ou você nega isso e não é salvo. O ponto aqui é: você só pode alimentar a certeza de salvação se você acredita na doutrina correta. Você só pode alimentar a certeza de salvação se você acredita na doutrina correta. Hoje em dia, há uma pressão para não se dar importância à doutrina, ao ensino, a princípios. Mas a Bíblia nos ordena a resistir essa pressão e sermos comprometidos, sim, com a verdade, com a doutrina, com princípios. Um dia a serpente disse para Eva: não é assim que Deus disse, e mudou o que Deus tinha dito. E a mulher acreditou. Hoje a serpente nos diz: não é importante o que Deus diz.
E muitas pessoas estão acreditando nisso. Enquanto você vai ver que na história, muitos morreram por amar a verdade, hoje muitos, em nome do amor, estão querendo matar a verdade, dizendo que ela não é importante. Irmãos, nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. E com doutrina aqui eu estou me referindo a um conjunto de verdades, a um grupo de verdades, a uma coletânea de verdades que é nossa obrigação crer, é nossa obrigação amar essas verdades, é nossa obrigação defender essas verdades e é nossa obrigação proclamar essas verdades. Infelizmente, muitos dos que se dizem crentes não sabem no que acreditam de fato. Como disse John MacArthur, não saber o que você crê é, por definição, um tipo de incredulidade. Não saber no que você crê é, por definição, um tipo de incredulidade. Todo verdadeiro cristão deve conhecer, amar, proteger e proclamar a verdade de Deus. Essa epístola, ela está muito relacionada também com as duas seguintes, 2 João e 3 João. E na segunda epístola, no versículo 9, João disse o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, isso é, ir além da doutrina, não se encaixar na doutrina ou deturpar a doutrina, e nela não permanece, ele diz, não tem Deus. Vou dizer isso de outra maneira. Você não tem Deus se você não tem as verdades de Deus. Entendeu? Você não tem Deus se você não tem as verdades de Deus. Na epístola de Judas, nós somos exortados a lutar, batalhar pela verdade. Ele diz lá no versículo 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós temos sido muito iludidos com essa ideia de que a doutrina divide, que onde tem ensino, às vezes parece que tem guerra, mas esses são os termos que a Bíblia de fato usa, lutarmos pela verdade. Precisamos sim batalhar pela verdade. Quando a gente não luta pela verdade, Satanás que está lutando contra ela, ele está vencendo. É nossa obrigação, como igreja de Cristo, sermos a coluna e baluarte da verdade. Nós somos, Paulo disse, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora escute, para você conhecer e defender as verdades bíblicas, você não precisa fazer um seminário. Se você fizer, é muito bom, vai lhe dar bons recursos, será uma boa ferramenta, será muito útil, mas você não pode usar como desculpa, eu não conheço as verdades porque eu não faço um seminário. Você não precisa ler livros de teologia, embora se você puder fazer isso, é uma boa ferramenta, mas você não pode usar isso também como desculpa. Não, eu não leio livros, é por isso que eu não conheço muito a verdade. Você não precisa conhecer palavras difíceis, você não precisa conhecer aqueles conceitos bem elaborados, você só precisa ler a Bíblia e meditar nela. Para você conhecer as verdades de Deus, você só precisa ler a Bíblia e meditar nela. E como eu já tenho dito outras vezes, se você não sabe ler, peça a alguém que sabe, e leia para você, e medite no que você ouve. Interessante, que diz lá no Salmo 119, o rei Davi diz, que ele sabe mais do que todos os seus mestres, porque ele meditava nos testemunhos do Senhor. Conhecia mais, compreendia mais do que todos os seus mestres, porque meditava na palavra de Deus. Basta você fazer isso, seguir o exemplo de Davi, meditar na palavra de Deus todos os dias. Apenas isso, para você conhecer as verdades de Deus e poder defendê-las. Certa vez,
um pastor contou de sua mãe. Ele disse assim: minha mãe nunca fez o ensino médio, mas ela era uma estudiosa da Bíblia. Eu me lembro, ele diz, da primeira vez em que eu expliquei sobre a graça soberana para minha mãe, usando todos os jargões, as expressões teológicas possíveis. Ele diz: eu tinha os títulos e ela não tinha nenhum. Ela sorriu e respondeu: é nisso que eu creio há anos. Eu só não conheço essas palavras estranhas que você usou. Irmão, você pode não conhecer os títulos acadêmicos, as expressões de faculdade das verdades bíblicas, mas se você realmente conhece e acredita no ensino bíblico, por meditar nas Escrituras, aí sim você pode alimentar a certeza de salvação. Acreditar na doutrina bíblica é uma dessas pernas do tripé em que nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação. Então, até onde nós caminhamos, até aqui, você tem certeza de salvação? Teria aí na sua vida essa parte do tripé que poderia sustentar a sua certeza de salvação? Vamos colocar mais uma perna nesse tripé para tentar dar mais estabilidade a essa certeza. Outra perna do tripé, sobre o qual nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação, é a santidade. A doutrina, aquela primeira perninha que nós vimos, ela estabelece o padrão, os parâmetros, os princípios para o nosso comportamento. De novo, a doutrina estabelece os parâmetros e os princípios para o nosso comportamento, ou seja, o nosso comportamento precisa de uma base doutrinária, o nosso comportamento precisa de um fundamento doutrinário, porque o bom comportamento, sem um fundamento doutrinário, não passa de moralidade. O bom comportamento, você é uma pessoa bem comportada, legal, de fazer as coisas tudo certinha, tudo bem perfeitinha, mas sem uma base doutrinária, uma base bíblica, é só moralidade. E quando você faz o que é bom, mas a sua motivação não é porque a Bíblia diz, as suas obras são apenas, como Deus diz em Isaías, trapos da imundícia. E não tem valor nenhum para Deus. Sabe por quê? Porque quando nós agimos em obediência a um princípio doutrinário, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Agora, quando nós fazemos o que é certo, fazemos o bem, apenas por questão de moralidade, apenas por questão de ética própria, essa ação em si ela não está promovendo a glória de Deus, não tem como motivação a glória de Deus e por isso não tem valor nenhum para Deus. Precisa dessa base doutrinária para então nós construirmos o nosso comportamento sobre essa base. Muito bem, uma das doutrinas em 1 João é que Deus é santo. Capítulo 1, versículo 5, diz, capítulo 1, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quase que João constrói tudo o que ele vai dizer no restante da carta, bem no início, ao dizer, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por causa disso, não podemos viver nas trevas. No versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebe? A doutrina da santidade de Deus, a verdade de que Deus é santo, define o nosso comportamento em relação ao pecado. Porque Deus é santo, por causa desta base, não podemos viver na prática do pecado. Capítulo 3, por favor, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Diz, todo aquele que é nascido de Deus,
não vive na prática do pecado. Porque Deus é santo, não podemos viver na prática do pecado. Um dos objetivos, porque João escreveu essa carta, é esse, a santidade. Capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas a santidade, irmãos, não é caracterizada só por você parar de fazer o que é errado, pecado, certo? A santidade não é caracterizada só por você parar de fazer o que é errado, só por você parar de pecar. A santidade envolve também fazer o que é certo, que é obedecer os mandamentos de Deus. Pense na santidade como uma moeda. Em um lado da moeda, você está lutando para abandonar o pecado, mas do outro lado da moeda, você está se empenhando para obedecer a Deus. Em um lado da moeda está escrito: não peque. No outro lado da moeda está escrito: guarde os meus mandamentos. A santidade é esse processo, um processo de abandono do pecado para consagração a Deus, para uma maior dedicação a Deus por meio da obediência. Então, você, nem eu, não pode alimentar a certeza de salvação só porque você olha para a sua vida e não vê mais coisas erradas. Você vê também coisas certas? Não é só parar de fazer o que é errado, é fazer também o que é certo. O crente não é uma árvore sem frutos no pé. Não é a ausência de frutos ruins que indica que você é crente de fato. Você precisa ter bons frutos, e esses frutos são os frutos da obediência. Caso você não tenha esses frutos, como Jesus disse, como um ramo, você é cortado e lançado fora. Irmãos, quando o Evangelho de fato nasce em nosso coração, a plantinha vai crescer e a plantinha vai produzir. Jesus disse em João 15,5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Uns mais, outros menos, uns 30, outros 60, outros a 100 por um, mas todos nós produzimos. E são esses frutos da obediência que podem fortalecer a nossa certeza de salvação, dar estabilidade, fazer parte desse tripé que sustenta a nossa certeza de salvação. Capítulo 2, 1 João 2, versículo 3. 1 João 2 e 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. E no livro de João, esse conhecer a Deus, ou Jesus Cristo, é sinônimo de salvação. Porque ele ouviu isso de Jesus Cristo. Quando Jesus estava orando, lá em João 17,3, Jesus disse: ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a quem Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse conhecer aqui é sinônimo de salvação. Então, versículo 3, ora, sabemos, podemos ter certeza que o conhecemos por isso. O quê? Se guardarmos os seus mandamentos. São os frutos da obediência que podem fortalecer a nossa certeza de salvação. Se você não vive em obediência a Deus, é lamentável, mas você está se enganando se pensa que é salvo. Se você não vive em obediência a Deus, você está se enganando se pensa que é salvo. Olha o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, ou eu sou salvo. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, não anda em obediência, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entendeu o que João disse?
se nós dizemos que somos salvos, mas não guardamos os mandamentos de Deus, não vivemos em obediência a Deus, estamos mentindo. E a verdade não está em nós. Não somos salvos de fato, é o que João está dizendo. Irmãos, a santidade, que é uma vida de obediência a Deus, é uma questão muito, muito séria. Você sabia que Jesus disse que quem não for limpo de coração, ou seja, quem não for santo, não verá o Senhor? Lá em Mateus 5,8 ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O autor de Hebreus disse para nós seguirmos, perseguirmos, caçarmos com empenho a santificação. Por quê? Ele disse: sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus, ele contou a parábola de um rei que preparou um grande banquete para o casamento de seu filho. E durante a festa ele notou que entre os convidados havia um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Então o rei chegou para aquele homem e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E aquele homem não teve o que responder. Então o rei mandou seus servos amarrar aquele homem, amarrar as mãos, os pés, e que ele fosse lançado na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Isso tem uma lição para nós, irmãos. Não poderemos participar das bodas do Cordeiro, não poderemos participar da festa do Filho de Deus, se não estivermos vestidos apropriadamente com a santidade. A santidade é outra parte do tripé que sustenta a nossa certeza de salvação. Então, pensando nisso, onde caminhamos até aqui, você pode sustentar certeza de salvação? Você pode ter certeza de salvação? Você tem certeza de salvação? Pense nisso. A outra perna desse tripé, sobre o qual nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação, é o amor. Assim como a doutrina estabelece os princípios para a santidade, ela também faz isso em relação ao amor. Há um fundamento doutrinário pelo qual nós devemos e podemos amar. No capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso aqui é a doutrina de João acerca de Deus. Deus é amor. Assim como a outra doutrina, Deus é luz, ele também diz que Deus é amor. E a prova de que Deus nos ama, versículos 9 e 10 aí de 1 João 4, diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso aí é o fundamento doutrinário. Deus é amor e enviou o seu Filho por causa desse amor para nos salvar. E aí, sobre esse tema amor, João ele vai falar dos nossos relacionamentos. Com quem nos relacionamos e como nos relacionamos. Um dos objetivos dessa carta é que nós nos relacionemos com Deus, tenhamos comunhão com Deus e nos relacionemos com os irmãos, com o povo de Deus, ter comunhão com o povo de Deus. Volte aí para o capítulo 1, olha os versículos 3 e 4. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco, comunhão entre os irmãos. E aí ele diz: ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O resultado dessa alegria com Deus e com os irmãos é alegria completa, felicidade. Deus planejou que nós iríamos ser felizes nele, mas você desfruta dessa felicidade em Deus à medida que você também se relaciona com o povo de Deus. Dá para entender? Deus planejou para que você fosse feliz com Ele, mas você desfruta dessa felicidade à medida que você também se relaciona com o povo de Deus. A comunhão com o povo de Deus faz bem, nos dá felicidade, nos dá alegria. E aí, aqui é importante lembrar que a comunhão que Deus tem planejado para nós é mais do que estarmos juntos em alguns momentos, porque, de certo modo, todos os crentes já estão em comunhão. Todos os crentes, de certo modo, já estão em comunhão com Deus e já estão em comunhão uns com os outros, porque nós temos algo em comum, Jesus Cristo. Mas, na prática, como é que nós experimentamos essa comunhão uns com os outros? Como é que acontece isso na prática? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender e aceitar isto: nós pertencemos uns aos outros. Se você é parte da igreja de Jesus Cristo, coloque isso na sua cabeça: eu pertenço aos irmãos e os irmãos pertencem a mim. Lá em Romanos 12:5 diz: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Pertencemos uns aos outros. E porque nós pertencemos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Então nós temos que cuidar uns dos outros e deixar que os outros cuidem de nós. Lá em 1 Coríntios 12:25 diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A comunhão, ela é manifestada quando nós cuidamos uns dos outros. Também a comunhão é manifestada quando nós honramos uns aos outros. Quando nós temos respeito e consideração uns pelos outros. Romanos 12:10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Pensou nisso? É a atitude de sempre dar preferência para o outro, de tratar o outro como mais importante do que nós mesmos. A comunhão também é manifestada quando repreendemos uns aos outros. E a Bíblia fala muito sobre isso, de nós admoestarmos uns aos outros. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,14 fala de admoestarmos os insubmissos. Nós temos que tratar dos pecados uns dos outros, além de cuidar dos nossos próprios. Depois de verificar que não há uma trave no nosso olho, é nossa responsabilidade também cuidar dos pecados uns dos outros. Por isso, lá em Tiago diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Além disso, a comunhão também é manifestada quando oramos uns pelos outros. Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros. Muito da nossa prática de comunhão pode acontecer até mesmo quando nós não estamos perto uns dos outros. Mas quando nós nos ajuntamos, isso é mais parecido com brasas que se tornam mais vivas, mais aquecidas, porque uma está aquecendo as outras, estão se aquecendo ali umas às outras. O resultado desse nosso momento juntos, nós já temos comunhão uns com os outros, mesmo quando estamos distantes, mas quando acontece de estarmos juntos, seja com a igreja toda, como nesse momento, ou quando nós nos reunimos em pequenos grupos, o resultado é que nós nos tornamos mais vivos, mais animados, nós nos tornamos até mais corajosos para fazer as coisas. Uma mãe se torna mais corajosa para ir lá e fazer melhor com seus filhos,
cuidar melhor da sua casa, tratar melhor o seu marido, e o marido também de se empenhar mais na criação dos filhos, e tratar melhor a sua esposa, e ter mais zelo no seu trabalho, e termos mais coragem em fazermos a obra de Deus. Esse é o objetivo da comunhão. Hebreus 10:24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, nos incitarmos ao amor e às boas obras. A verdadeira comunhão é aquela que lhe anima, incentiva, incita ao amor e à santidade. Tudo isso vai definir com quem nós nos relacionamos e como nos relacionamos. Tudo isso que nós fazemos uns pelos outros e uns com os outros é porque amamos uns aos outros. É por causa do amor. Amar os nossos irmãos e demonstrar esse amor por meio do cuidado, por meio da honra, da busca pelo bem espiritual, é prova de novo nascimento. Amar uns aos outros, não só de palavra, e demonstrar esse amor de maneira certa. Nós precisamos aprender a maneira certa de amar também à luz das Escrituras, não deixar que os princípios do mundo acerca do amor, a filosofia do mundo acerca do amor, modele as nossas crenças acerca do amor. Amarmos da maneira bíblica. Quando nós fazemos isso, isso é prova de novo nascimento. Olha aí, 1 João 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. De onde é que João tirou essa ideia de nascido de Deus? Você lembra do que ele escreveu em 1 João? Quando Jesus, por exemplo, disse para Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. São duas expressões sinônimas para falar de salvação: nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz que está na luz, que é um salvo, que conhece a Deus, até agora está nas trevas. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele desfruta não só de um relacionamento com Deus, ele também se relaciona com o povo de Deus. O verdadeiro cristão se relaciona com Deus, sim, mas ele também se relaciona com o povo de Deus. Não existe essa história de crente sem igreja, de um crente que não quer saber de outros crentes, porque no capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E aqui não é amor só de sentimento, amor de ação, que vai envolver envolvimento, relacionamento uns com os outros. Então, da próxima vez que você acender umas brasas, experimente fazer isso. Separar uma brasa ali das outras, e você vai ver, depois de um tempo, que as brasas que estão juntas continuam acesas, aquecidas, vivas, e aquela que está lá separada, ela vai enfraquecendo o brilho até se apagar. Assim, é alguém que se diz crente, não tem comunhão com outros crentes. Ele não consegue abençoar a vida de seus irmãos, e também não deixa que os irmãos abençoem sua vida. Ele não aquece a vida espiritual dos seus irmãos, e nem deixa que os irmãos aqueçam a sua vida.
Será mesmo que se trata de um cristão? O amor demonstrado de maneiras bíblicas é a outra perna do tripé, a perna que faltava, que sustenta a nossa certeza de salvação. Então, pensando na sua vida, existe esse tripé na sua vida que pode lhe dar certeza de salvação? Para nós concluirmos, há outros elementos, além desses que eu mencionei, além desse tripé, existem outros elementos que podem sustentar a nossa certeza de salvação, mas é esse tripé, doutrina, santidade e amor, que são os elementos básicos, os elementos indispensáveis em que nós podemos sustentar a nossa certeza de salvação. Então nós só começamos hoje, introduzimos o primeira epístola de João. Então pense nesse estudo mais como um trailer, mais como um videoclipe do que nós vamos estudar em 1 João daqui para frente. Nós vamos várias vezes, ao longo desses estudos, avaliar nossa fé pelo teste da doutrina, avaliar nossa fé pelo teste do comportamento, o teste da santidade, e vamos também avaliar nossa fé pelo teste do relacionamento, o teste do amor. E a minha expectativa é que, enquanto nós vamos caminhando, estudando aí 1 João, minha expectativa é, se você é salvo, que a sua certeza se fortaleça ainda mais, isso lhe dê mais alegria, mais motivação, mais gratidão, e você continue sendo uma bênção para a igreja de Deus. Agora, se acontecer de alguém ter a certeza de que não, eu ainda não sou salvo, que essa pessoa busque a salvação enquanto se pode achar e que clame pelo Salvador enquanto ele ainda está perto. Vamos orar. Ó Deus bendito, Senhor, nos abençoe enquanto nós vamos estudar essa pequena epístola, mas com conteúdo tão profundo. Que o Senhor me dê sabedoria, disposição e honestidade, ó Deus, para que eu possa compreender a Tua palavra e também, ó Deus, para ensinar corretamente, de forma coerente ao Teu povo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, enquanto nosso coração é colocado diante do teste da doutrina, do teste da santidade, do teste do amor. Que fique muito claro, ó Deus, para todos nós, quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo, como o próprio João diz. Que o Senhor fortaleça o Teu povo e chame a salvação àqueles que ainda não são parte do Teu povo. Obrigado pelo que nós aprendemos hoje. Que nosso coração seja animado e fortalecido em Ti. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.